Olá, como vai? Tudo bem? Sou Juliano Breiner, patrocinado pela editora Revista Triponto. Vamos apresentar mais um grau do rito escocês antigo aceito dos altos graus. Hoje vamos falar sobre o 13º grau, Cavaleiro do Real Arco. Antes, porém, gostaria de recordar os títulos dados aos graus que até agora nós já estudamos. No livro do Kenny Mayu, Ordem sobre o Caos, na página 284, ele faz um resumo importante desses graus. Os graus introdutórios, que são os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre. O grau dramático, ele chama de mestre maçom. Os graus invariantes, mestre secreto, mestre perfeito, secretário íntimo, preboste e juiz, intendentes dos edifícios. Graus eleitos ou elus, eleito dos 9, ilustre eleito dos 15 e sublime cavaleiro eleito. E os graus triunfais, é o 12º grau, grande mestre secreto, o grau que nós vamos trabalhar hoje, cavaleiro do real arco, e o 14º, que é o último dos graus inefáveis da loja de perfeição, grande, eleito, perfeito e sublime maçom. Então devemos sempre reportar esses graus para que possamos memorizá-lo. A alegoria, 13º grau, Cavaleiro do Real Arco, existem 3 lendas. Nós temos a primeira, que é trabalhada muito no nosso rito escocês antigo e aceito, que é a lenda enoquiana, a de Enoque. Nós temos uma outra lenda, menos utilizada, que é a lenda da reforma do templo, e a terceira, a lenda do segundo templo. O rito escocês antigo e aceito, ele dá uma dedicação especial, trabalha a alegoria, a lenda enoquiana, e vamos a ela. Vamos falar um pouquinho antes sobre quem foi Enoque. Vamos só nos situar no tempo sobre quem foi Enoque. Enoque foi filho de Jared, pai de Matusalém, isso está em Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao 21, e ele foi bisavô de Noé. Noé, aquele da arca. Para quem gosta de estudar a Cabala, o Enoque foi retratado como o arcano Metraton. A lenda de Enoque é uma lenda estritamente maçônica, onde ele foi trabalhado para que representasse uma alegoria importante dos altos graus do rito escocês antigo e aceito. Nós vamos fazer uma leitura da lenda de Enoque para que possamos compreender melhor o grau 13, Cavaleiro do Real Arco. É um grau dedicado à procura do delta sagrado. Enoque, filho de Jared, descendente de Adão, foi recompensado por Deus com um sonho que estava numa montanha cujo cume elevava-se aos céus. Enoque viu uma placa triangular de ouro com a escrita do nome inefável. Enoque, arrebatado por um corte de precipício no qual apareciam 9 arcos superpostos, preste atenção, 9 arcos superpostos, e embaixo do último aparecia a mesma placa triangular. Inspirado por esta visão deste sonho, Enoque quis construir um templo embaixo da terra, sustentado pelo empilhamento de 9 arcos e dedicado a Deus. Matusalém, filho de Enoque, construiu o templo, e Enoque fez uma placa de ouro conforme o sonho e pôs embaixo do 9º arco. Sabia Enoque que o dilúvio viria, e temendo que o conhecimento das artes e das ciências desaparecesse, construiu 2 colunas, uma de mármore para resistir ao fogo e outra de bronze para resistir ao dilúvio. Na coluna de mármore, gravou a indicação dos arcos e do precioso tesouro que encerravam. Na coluna de bronze, gravou os princípios das artes liberais. Matusalém, filho de Enoque, foi pai de Lameque, que foi pai de Noé, e quem construiu a arca conforme Gênesis.
Com a intensidade do dilúvio, a coluna de mármore foi destruída e a de bronze continuou resistente ao dilúvio. Com a intensidade do dilúvio, a coluna de mármore foi destruída, mas a de bronze foi conservada, salvando-se a ciência apesar de ter perdido a localização do tesouro de Enoque. Salomão, após a morte de Irã, determinou a construção de um edifício sede para a justiça, no lugar onde Enoque havia construído seu templo. Para tal foram retirados os encombros da coluna de mármore e a coluna de bronze, e Adonirã, Joaber e Estouquim, atenção, Adonirã, Joaber e Estouquim, foram medir a terra. Descobriram as tampas de pedras e sucessivamente os 9 arcos, até o último, onde estava o nome inefável no delta sagrado de ouro. Levaram o achado a Salomão e as palavras e os sinais que proferiram e fizeram durante o achado passaram a ser as palavras e os sinais do cavaleiro do Real Arco. Então essa versão da lenda enoquiana é toda maçônica. Nesse diapositivo apresentamos o painel do grau 13, Cavaleiro do Real Arco, e nós vamos aqui no livro Fios da Meada 1, do João Guilherme, na página 190, nós vamos ler a descrição do painel. Sobre o brasão, de suporte azul escuro, estão o triângulo com o tetragrama e os raios dourados. A tonalidade é amarelo dourado sem orla azul. Ao centro há um corte subterrâneo cor de terra, dentro do qual está representada a abóbada secreta, suportada por 9 arcos. Sobre a abóbada está um alçapão com um anel dourado e sob os arcos uma chave dourada. As duas ferramentas, picareta e pá, no rito escocês antigo e aceito, referem-se à descoberta da palavra perdida. Então nós temos aí a descrição do painel do grau por João Guilherme. O avental do 13º grau é Cavaleiro do Real Arco. Tem a seguinte descrição, livro 2, mais Fios da Meada, do João Guilherme. O avental é carmesim, orlado e forrado da mesma cor, tendo um triângulo com esplendor em dourado no centro, com a beta nas mesmas cores. Este triângulo é chamado Triângulo de Enoque, emblema da divindade e da luz, o que é consistente com o outro nome do grau, Real Arco de Enoque. Daí, como a lenda de Enoque refere à construção do primeiro templo, Pike colocou no centro do triângulo uma antiga letra samaritana, equivalente ao iode hebraico. João Guilherme descreve com muita propriedade o avental do 13º grau, Cavaleiro do Real Arco. Nós devemos lembrar que normalmente no rito escocês antigo e aceito, os graus que são por comunicação, sobreiros, não adquirem os paramentos. Eles usam o primeiro paramento da Câmara, ou que foi iniciado, ou o paramento, que não é do primeiro da Câmara, mas o paramento anterior a qual ele foi iniciado. Por exemplo, você usa na loja de perfeição, quando você inicia o paramento do grau 4, mestre secreto, posteriormente os 5, 6, 7 e 8 são dados por comunicação, você não adquire os paramentos. No grau 9, Cavaleiro eleito dos 9, você então adquire o paramento e o usa até o aspecto moral do Cavaleiro do Real Arco. A busca da verdade e da retribuição. Alberto Pike, no seu livro Moral e Dogma, trabalha muito a questão da retribuição. Isto é, se você faz o bem, mais tarde você vai receber o bem. Se você faz o mal, mais tarde você receberá o mal. Eu particularmente não sou muito de acordo com a lei da retribuição. Porque só existe um Deus. A Ele devemos tudo. Tudo. O nosso caminho é pautado para o bem. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus não é um Deus mau. Deus que vai te punir
Se você desvia dos caminhos de Deus, se até o último momento você pedir, você vai ser perdoado. Você não pode fazer o bem somente pela lei da retribuição. Eu vou fazer o bem para que eu receba o bem. Não. Deus quer que você faça constantemente o bem. Você tem que buscar dentro de você, interiorizar o caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho do respeito, o caminho da moralidade social. No livro do Ken Ismail, Ordem sobre o Caos, na página 136, ele tem o seguinte comentário. O pedestal luminoso ilustra a razão, concedida por Deus ao homem. Enquanto que os 3 maçons, lembram do nome? Que o encontraram simbolizam exemplos de maçons, que devem sempre buscar conhecimento e a verdade. A simbologia do grau é o cubo de ágata, símbolo de perfeição, com a palavra em ouro gravada com o nome inefável de Deus. Este deve ser o tesouro caçado pelo maçom, adepto do rito escocês antigo e aceito. Seu aperfeiçoamento, ou seja, sua evolução em direção ao grande arquiteto. Essa é a nossa busca constante dentro das lojas. Observamos que muitos querem levar para a loja a vida da sociedade profana. Isso não é possível. Por quê? Porque a maçonaria é uma sociedade iniciática. O que você entende por maçonaria iniciática? Quando você inicia, qual que é a palavra mais importante que você recebeu lá no grau de aprendiz? O que você está buscando? Você já fez essa reflexão? Então, fazendo esta reflexão, você vai aprofundando, alargando o seu conhecimento e seu envolvimento com a sociedade maçônica e verá que ela é uma sociedade diferente da sociedade profana. Sociedade profana, nós não temos a iniciação. Na sociedade maçônica, nós temos a iniciação. E isso requer de nós um desdobramento, uma atividade intensa, porque nós devemos aprender a construir o nosso conhecimento e, principalmente, buscar dentro de nós, dentro de cada um, a crença, o amor, o respeito e a gratidão para com o grande arquiteto do universo. Existem outros títulos dados ao grau 13. Maçom do Real Arco, Maçom do Nono Arco, Real Arco de Enoque, Real Arco de Salomão. Mas no Brasil, a grande maioria dos Supremos Conselhos dão o título ao grau 13º dos altos graus do rito escocês antigo e aceito de Cavaleiro do Real Arco. Estamos encerrando o 13º grau, Cavaleiro do Real Arco. É um grau que existe uma maior profundidade de pesquisa, onde devemos ficar atentos aos ensinamentos que recebemos. Estamos aí com esse diapositivo que representa um ambiente de um templo maçônico. Você sabe onde é? Quem é de Minas Gerais talvez já tenha visitado. Quem é maçom, né, de Minas Gerais, talvez já tenha visitado esse templo. É muito bonito. Quero deixar a você os meus agradecimentos por ficar conosco até agora. Assine o canal, clique aí no sininho. Vamos construir aí o nosso conhecimento juntos. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer correção ou sugestão, envie o e-mail para revistatriponto@gmail.com. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo que nós vamos trabalhar o 14º grau do rito escocês antigo e aceito. Até lá!